análise do jogo, né, de Brasil e Marrocos, que ficou no empate, né, de 1-1. Vamos ver aqui, né, as análises, né? Primeira pergunta para o Walter Casagrande. Pode sim, pode, com certeza. De quem tenho saudades e com quem cobri a última Copa. Olha lá, tá Pulp Fiction. Exato. Walter Casagrande Júnior, você com todo o seu conhecimento de centroavância, cogita, aceita, admite Igor Thiago, que é incapaz de matar uma bola, mas pior, é incapaz de cabecear aquela bola quando estava 0-0 para dentro do gol, furar aquela cabeçada, Casão. Me diga se ele pode estar com a camisa amarela da seleção. Complicado. Boa noite, Casão. Fala, Ju. Boa noite a todos. Cara, primeiro, decepcionante para mim foi o Carlo Ancelotti. Eu coloco o mau futebol da seleção brasileira na conta dele. Ixi. Totalmente na conta dele. Total. Segundo, você começar com o Igor Thiago, ok. Você vai tentar um modo de atacar, um cara grande dentro da área, um cara que cabeceia bem, forte fisicamente, mas não funcionou o primeiro tempo inteiro. Tira no intervalo e coloca o Endrick. Eu tiraria. Ele não botou Endrick nesse jogo. E Igor Thiago no intervalo. E colocaria Endrick e Ryan no intervalo. Faria um ataque muito mais rápido, muito mais agressivo, muito mais jovem, muito mais empolgante, sabe? O segundo tempo, aqui no estádio, a torcida brasileira, a torcida de Marrocos também, no segundo tempo, eles podiam ter dormido. Eles podiam ter feito qualquer coisa, sair, comprar pipoca e voltar, que não ia mudar nada. Não mudaria o jogo em nada. E muito por responsabilidade do Carlo Ancelotti. Demorou para mudar, mudou mal, deixou o Rafinha uns 90 minutos. O Rafinha não dominou uma bola, o Rafinha não deu um passe, o Rafinha não chutou uma bola. O Rafinha, ele perdeu todas as divididas. Ele não aconteceu pelo lado direito, depois centralizado foi pior ainda. E o Endrick aqueceu. O Endrick lembrou de Jorge Mendonça, né? Em 78. Aqueceu o segundo tempo inteiro e o cara não põe não põe o garoto, que no último jogo fez gol da vitória. Pois é, que no penúltimo jogo entrou e desequilibrou. Cara, eu não sei o que passa na cabeça de treinador da seleção brasileira, porque não é só o Carlo Ancelotti, o Dorival Júnior fazia a mesma coisa com o Endrick. Qual é o problema? Falta coragem para colocar um garoto de 19 anos de centroavante titular da seleção brasileira? Ninguém tem peito em fazer isso? Ninguém. Um treinador ganhou várias Champions, todas as ligas europeias, jogou 2 Copas do Mundo como jogador, fez parte do grande time da Roma, grande time do Milan. Todo mundo esperando que a personalidade do Carlo Ancelotti fosse a diferença para a seleção brasileira e nem ele tem peito de colocar o Endrick no jogo de Copa do Mundo. Isso aí me desesperou. Mais do que o Igor Thiago, Juca, me desesperou ver o Endrick no banco e não entrar no jogo. Isso eu fiquei desesperado. Daqui a pouco o Lavieri está lá na coletiva do Ancelotti, a gente não pode mostrar porque não temos direitos de transmissão da Copa do Mundo, mas a gente vai mostrar aqui tudo o que ele falou depois do jogo. Mas olha o que ele falou do Igor Thiago antes da partida. Tem uma tela aí com as palavras dele. Eu acho que por esse jogo, Igor é uma boa escolha. Ele tem força na frente, é agressivo, pode lutar com a bola aérea. Então, por esse jogo, creio que o Igor pode fazer bem para a equipe. Explica, Nauro, por que é o Igor Thiago? Explica a pergunta do Casagrande. Por que não o Endrick? Nem no segundo tempo. É a pergunta que todo mundo está fazendo. Essa foi a grande surpresa da escalação. Mais do que as laterais, né, eram as dúvidas. O Igor Thiago era pouquíssimo cotado. Eu acho que de todos os comentaristas que eu vi, só o Filipão, né, ex-técnico da seleção brasileira, acreditava que o Ancelotti começaria com o Igor Thiago. Acreditava ou achava uma boa entrar o Igor Thiago? Acho que é um pouco das duas coisas, né? E, de fato... Estilo Filipão. Estilo Filipão. Estilo Filipão, exato, né, PVC? Eu acho que... agora, até antes primeiro, o número 6 de Marrocos é um colosso, tem 16 anos, simboliza uma renovação... 18 anos, desculpa. Tem 18 anos, simboliza uma renovação que a seleção brasileira não teve. Campeão Mundial Sub-20. Campeão Mundial Sub-20. Nossa, jogadoraço. Simboliza uma renovação que a seleção brasileira não teve. E um entrosamento de uma equipe que aí... A equipe de Marrocos também trocou o técnico, mudou mais jogadores de 22 para 26. E nós que não temos padrão de equipe. Então o Ancelotti continua sendo a grande decepção. Essa é a situação e os dois frisaram bem. Escalou mal. E, curiosamente, quando o time tinha equilibrado o jogo com Rafinha na direita, equilibrado taticamente, tá? Rafinha na direita, Paquetá no meio, tal. Ele faz as trocas, tira o Rafinha na direita, põe o Luiz Henrique para lá, tal. A única coisa mais ou menos das trocas foi que o Matheus Cunha entrou bem. E acho que é um jogador que saiu sem muita justificativa do time e que voltou a jogar bem, né? Então tem um... E aí, nós vamos lembrar também da questão dos meio-campistas, né?
Tinham 5 meio-campistas na convocação. Ele usou 5 hoje. Imagina se ele não convoca o Ederson. E já tem um com cartão amarelo, que costuma tomar o segundo. Era um jogo, o Brasil. E aí eu achei, achei a grande curiosidade, porque o Brasil talvez se preocupasse com os lados de Marrocos, com o Hakimi, sobretudo, e perdeu o domínio do jogo no meio, mesmo jogando com 3, né? E olha, tem pouca coisa para tirar boa desse jogo e tem uma aberração, que é a não entrada do Endrick entre os 5. Isso que o Casão, é uma aberração. Isso que o Casão falou. Eu fico vendo certas coisas. Mas será possível? Quer dizer, esse cara é tudo que ele é. Será que eu é que estou imaginando coisas? Ou o Endrick não jogava com ninguém, né? Ou o Endrick é uma figura detestada pelo grupo. O caso não é esse, não. Você me desculpa. Hoje pela manhã, nós tivemos o posse de bola. Sim. Como todas as manhãs, teremos o posse de bola durante toda a Copa. Isso aí. E como vamos ter o posse de bola especial sempre depois dos Jogos do Brasil, como estão ocorrendo agora. Pela manhã, eu disse, a conversa caiu para um lado, que a estrela da seleção brasileira, segundo o jornal chileno, segundo não sei quem, era o Ancelotti. E eu disse, até agora essa estrela não brilhou. Precisa brilhar quando começar a Copa do Mundo. Perfeito. Porque os amistosos, o time que ele dirigiu durante esse um ano, não apresentou um bom futebol. Aí eu falei, bom, ele tem a oportunidade agora de fazer a estrela brilhar. E não, pelo contrário, não brilhou nada. Errou na escalação, errou na substituição. E vou voltar à minha conversa de manhã. Se vangloriava o pessoal a favor de... Não, ele é um cara que faz um ambiente muito bom. O ambiente está muito leve. Eu perguntei, está leve como se ninguém está lá dentro vendo? Não, informações que nós temos. Na verdade, vamos falar o português, claro, foi um fiasco. A expectativa... Eu fiquei até impressionado. As ruas aqui? As ruas. Conta pra galera lá. O pessoal está lá fora e não está vendo. As ruas ficaram impressionadas de uma forma que eu não esperava. Sim, estava no clima. Imagens o Brasil inteiro, imagens de ruas pintadas no chão, bandeirinhas, as pessoas com camisa do Brasil. Ficou uma euforia, uma expectativa imensa que eu não esperava. Havia uma expectativa imensa em relação a essa estreia do Brasil. E foi frustrante. Porque não jogou nada, foi pífia a atuação, medíocre a atuação. Jogadores que a gente esperava. Por exemplo, na hora de dar entrevista, todo mundo é bom. Como é que foi? Todo mundo elogiou a entrevista do Rafinha? Sim. Não, eu sei que no Barcelona eu jogo, não jogou nada também. Na direita, no meio, sei lá o quê. O Casimiro é um jogador, o Manchester United, presta o mas eles podem jogar bem no clube. Mas na seleção não jogam. E até o Vini Júnior, que fez um golaço, também não jogou bem. Primeiro tempo dele, ele cruzou uma bola para o Igor Thiago, né? Passando pelo Hakimi. Depois fez um golaço, empatou o jogo. Mas no segundo tempo desapareceu também. Tentou jogadas individuais, ele pela ponta e desapareceu. Então, a responsabilidade é do mister, mascando chiclete. Tanto se falou que a estrela ia brilhar, não brilhou. Agora essa tese, pode começar mal para acabar bem. Vamos esperar, então. Tomara que acabe bem, porque o início foi muito ruim. Atingimos audiência bibrutal e com ela que nós colocamos no gramado o Danilo Lavieri, que está lá para falar com o Ancelotti, porque ele está lá na sala da coletiva, onde ele vai entrar. Mas eu quero saber de você, Danilo, a sua impressão, o seu cheiro da grama desse jogo da estreia do Brasil. Boa noite, amigos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Estou aqui na sala de coletiva do Ancelotti. Vou poder ficar ao vivo até ele chegar por aqui ou chegar o técnico de Marrocos. A gente ainda não sabe quem vai falar primeiro. Cara, a minha impressão, eu achei o primeiro tempo o Brasil completamente perdido. Eu estava sentado do lado do PVC e brinquei, precisa o goleiro cair, precisa parar o jogo, porque não está dando para ficar desse jeito. Depois o time foi melhorando. Eu não consigo entender como ele fez os testes que fez, viu o Igor Thiago jogando do jeito que jogou no último amistoso e insistiu com a formação com o Igor Thiago. Paquetá melhorou um pouquinho quando foi jogar mais pela esquerda, mas ainda assim muito longe. E não dá para tirar o Matheus Cunha do time, não dá para o Endrick ser a última opção do banco e nem chegar a não entrar. Então, assim, o Brasil continua jogando abaixo do que a gente imaginava, amigos. Muito bem. PVC, volto a você. Porque ontem você falou, olha, vocês não esperem o Tele, é o Ancelotti, é mais a italiana e tudo mais. Isso explica a escalação do Igor Thiago, porque, de fato, parece ser a coisa que ninguém entendeu de primeira. Diga, você quer falar, Juca? Não, porque me parece que o Igor Thiago é pouco a italiana. A italiana seria entrar o Matheus Cunha. Sim, é verdade, também tem isso. Mas diga lá, PVC. Não, assim, é claro que ele não quer empatar o jogo jogando mal como empatou, né? Você vai buscar na história do Ancelotti, Milan 2006-2007, que ganhou a Champions. Primeira fase, empatou 0-0 com o Lille, fora de casa. Perdeu pro AEK
da Grécia fora de casa. Perdeu para o Lille em casa. Classificou. Empatou com o Celtic em Glasgow. Ganhou do Celtic as oitavas na prorrogação. Ah, ele queria isso? E depois ia terminar bem? Não, é claro. O plano não é começar mal para terminar bem. O que eu disse de manhã é que não podemos nos esquecer de que temos um técnico italiano. Certo. Embora ele queira ganhar todos os jogos, pode acontecer um cara que teve 12 jogos, né? Por exemplo, mesmo em 2022 ou 18, o Tite não teve só 18 jogos. O Filipão teve 18 jogos antes de chegar na Copa do Mundo. Quem menos teve jogos para chegar na Copa do Mundo. Ah, então está tudo bem? Não está tudo bem. Não está tudo bem. Eu não gostei da escalação do Igor Thiago, fiquei pensando, tentando argumentar, entrar na cabeça do Ancelotti para pensar por quê. Está claro que ele quer preencher a grande área, mas o Endrick preenche também. Então por que o Igor Thiago? Eu não estou concordando com a escalação, não concordei com a escalação. Estou aqui tentando entrar na cabeça dele. Ele tem 2 zagueiros de campeonato inglês, né? O Diop do Fulham e o Riad do Crystal Palace, campeão da Conference League pelo Crystal Palace. Ele falou, vou botar um jogador de campeonato inglês no campeonato inglês, para disputar com os dois. E funcionou? Claro que não. Não funcionou. E era previsível que não fosse funcionar pelos testes que ele vinha fazendo, como o Danilo disse. O Serginho Machado fala assim, Bruno Guimarães, Casemiro e Paquetá juntos nunca mais. Os 3 erraram tudo que era possível no primeiro tempo. Que trio bizarro. Eu não achei o Bruno Guimarães... Eu achei bem melhor que os outros dois. Eu também achei. Bem melhor. Eu também achei. A pesquisa não foi colocada no ar até agora, o texto, né? O quê? Texto. Foi. Do quê? A A enquete já enquete. foi, já está lá. A enquete. Mas fala, Naldo. Não, eu acho que o Bruno tentou jogar, né? Deu passe pro Vini. Não foi a assistência, como disse o PVC, Exatamente. mas ele tentou jogar, ele não fugiu da bola, né? Era praticamente ele contra o trio de meio de campo de Marrocos, né? E de fato, acho que para mim chamou a atenção, sobretudo as mexidas finais do Ancelotti, que eu acho que não fizeram muito sentido. Até a última foi a saída do Bruno para a entrada do Danilo. O Danilo e o Endrick, do jeito que eles chegaram para a Copa do Mundo, eles precisam pelo menos entrar durante as partidas. E não entrou. Então o Danilo jogou Não um entrou em partida pouquinho nenhuma. e o Endrick não jogou. E a gente falava, não, eles vão ser os primeiros a entrar, né? Quando tiver uma alteração no meio de campo, Danilo. Quando tiver uma alteração de ataque, Endrick. Os caras não entram. É quase inexplicável. Ô, Danilo, deixa eu voltar a você, porque você está na sala de imprensa. Imagino que deve ter imprensa estrangeira aí. Você conseguiu interagir com alguém para saber o que eles acharam da seleção brasileira? Se foi decepcionante, se era esperado? Eu conversei com um marroquino no elevador descendo para a coletiva e ele estava bem satisfeito. Reflexo do que o Bono estava fazendo, inclusive, no segundo tempo, enrolando, né? Deixando a bola rolar e tudo mais. Então, pela parte dos marroquinos, eles estavam bem satisfeitos. E só para complementar o que vocês estavam falando, sobre o meio de campo especialmente, eu fiquei muito, muito decepcionado com a partida do Casemiro, meus amigos. Muito mal. Um negócio assim, absurdo. Ele demorava, ele pegava a bola, parecia que ele tinha o arranque de balsa, parecia que a cintura dele estava dura. Eu não sei o que aconteceu. Que ele estava até, não que ele estivesse brilhando tanto, mas ele não estava tão mal quanto foi hoje. Hoje ele foi muito mal. Ele deixou o meio de campo do Brasil duro. Ele pegava e demorava para tomar atitude. Mas, assim, você via que ele queria fazer alguma coisa e não reagia. Parecia que o corpo não estava reagindo. Muito diferente do Casemiro que a gente viu no United. Eu tenho para mim que numa seleção que você tem um relações públicas chamado Neymar, um Bedel, que é o Danilo, convocado antes de todos os demais, o Casemiro, dono do time, porque é homem de confiança do Ancelotti. Isso tudo traz, num ambiente mais relaxado, um certo relaxamento. Ele está fisicamente fora de forma. É óbvio, basta olhar para o corpo dele. Ô, Casão, bom, daí entrou o Fabinho, né? E agora, volante 5, são esses dois, né? Ou eu tô enganado? Não, só isso aí. Só esse. Então, você pode tentar fazer uma combinação com o Danilo, né? Danilo Santos, e o Bruno Guimarães sem um primeiro volante. 2 volantes que marcam e saem pro jogo sem ter aquele cara em cima, na frente da cabeça da área, plantado, que eu acho que, sinceramente, eu não vejo necessidade, muitas vezes. O meio-campo se ganha preenchendo o meio-campo. Não tem necessidade de você ter